A maioria dos homens manda bom dia como um robô e depois se pergunta por que foi ignorado. Mas existe uma forma de transformar uma simples mensagem matinal em algo que ativa desejo, acende a imaginação e faz ela pensar em você o dia todo. Neste vídeo, eu vou revelar 3 mensagens que usam psicologia real para mexer com a mente feminina e posicionar você como o homem que ela deseja. Você já reparou como a maioria dos homens manda mensagens de bom dia no piloto automático? Bom dia, princesa. Bom dia, dormiu bem? Tenha um ótimo dia. Frases genéricas, frias, previsíveis e, pior, iguais às que dezenas de outros homens estão mandando para ela ao mesmo tempo. O que você acha que acontece com esse tipo de mensagem? Ela ignora. Não por pura maldade, mas porque o cérebro dela automaticamente descarta aquilo que não ativa emoção ou surpresa. A neurociência já mostrou que nosso sistema de atenção responde a estímulos novos, simbólicos e emocionalmente carregados. Ou seja, se a sua mensagem não acende uma imagem mental, um desejo ou uma sensação, ela simplesmente se perde no meio do ruído. A verdade é que a mente feminina opera num campo muito mais associativo do que direta e lógica. Enquanto o homem busca clareza, a mulher responde a nuances. O que move o desejo dela não é o óbvio, mas o simbólico. Não é o que está escrito, mas o que está sugerido. Quando você manda uma mensagem genérica, você se torna mais um. E ser mais um é o oposto de ser desejado. O cérebro dela já foi treinado, ao longo de milhares de interações, a filtrar o que vale a pena ser lido com atenção. E a primeira triagem emocional que ela faz é simples. Isso aqui me desperta algo, ou é só mais do mesmo? O que muitos homens não percebem é que a mensagem de bom dia não é apenas um cumprimento. É uma oportunidade. É o primeiro disparo do dia. E como todo disparo, ele pode atingir o alvo certo, ou pode passar despercebido. O problema é que o homem que se comporta de forma previsível, logo se torna invisível. E uma vez que ela te enxerga como previsível, dificilmente vai te imaginar como alguém capaz de gerar surpresa, excitação ou mistério. E aqui está a chave. Sedução começa na mente, não no corpo. Ela precisa te imaginar antes de te desejar. David Buss, um dos maiores nomes da psicologia evolucionista, explica que o desejo feminino está profundamente conectado à percepção de valor, originalidade e escassez. Se você manda o mesmo tipo de mensagem que qualquer outro cara, você não está mostrando nada disso. Você está entregando banalidade. E banalidade não desperta apego, nem tesão, nem curiosidade. No fundo, o homem que aprende a se comunicar com intenção não está apenas mandando um bom dia. Ele está construindo um personagem, um enigma, um ponto de atenção no universo mental dela. E quando ela começa a pensar em você sem motivo aparente, é aí que o jogo muda. E se o bom dia comum te torna invisível, a mensagem certa, com as palavras certas, pode fazer exatamente o oposto, te colocar na mente dela, do café da manhã até o jantar. E tudo começa com a habilidade de ativar o gatilho mais poderoso da mente feminina, a imaginação. A primeira mensagem que um homem envia de manhã pode ser esquecida em segundos, ou pode abrir um ciclo de desejo que dura o dia todo. A diferença está na forma como você aciona a imaginação dela. E aqui está o ponto central. A mente feminina responde menos ao que é dito e muito mais ao que é sugerido. A mulher não se apaixona pelo que ela vê, mas pelo que ela projeta. Não é a imagem direta que mexe com ela, é a imagem que ela mesma cria na cabeça, instigada por suas palavras. E quando o homem entende isso, ele para de ser literal e começa a ser irresistível. Uma mensagem simples como "sonhei com você, mas não vou te contar o que era agora", tem mais impacto do que parágrafos inteiros de elogios óbvios. Sabe por quê? Porque ela ativa o que chamamos de loop emocional aberto. A mente dela quer saber mais. Ela imagina. Ela preenche as lacunas. E quando ela faz isso, ela participa da cena. Isso cria envolvimento emocional. Ela sente que está dentro da narrativa.
e não apenas recebendo mais uma mensagem. Você não está tentando conquistá-la diretamente. Você está conduzindo a atenção dela para dentro, para a fantasia, para o mistério. E isso é infinitamente mais sedutor. Robert Greene ensina que o mistério é uma das armas mais eficazes da sedução, porque ele entrega metade da experiência e deixa o outro faminto pela outra metade. O homem que entende isso aprende a provocar, não com intensidade forçada, mas com insinuação leve, quase como quem deixa cair uma pista e segue o jogo. E a chave está na dosagem. Uma mensagem em aberto mexe com ela, não pelo conteúdo, mas pelo subtexto. E o subtexto é o território onde o desejo nasce. O erro dos homens comuns é tentar ser direto demais, explícito demais. Mas o verdadeiro mestre da comunicação emocional joga no campo do inconsciente. Ele sabe que menos é mais, e que o que não se diz pode valer muito mais do que qualquer frase decorada. A mulher, ao ler uma mensagem com esse tom, não apenas sorri, ela sente, ela repensa, e o mais importante, ela associa você a uma sensação específica. E é isso que te coloca na mente dela com força, não como o cara legal que mandou bom dia, mas como o homem que plantou um pensamento que ela não consegue tirar da cabeça. E quando você já despertou a imaginação dela logo cedo, é hora de ativar algo ainda mais profundo. Mas antes de continuarmos, eu sei que esse vídeo está te impactando. Então atenção, a espera finalmente acabou. Depois de meses de trabalho e dedicação, o livro digital exclusivo do canal está oficialmente disponível. Nele, eu revelo estratégias que nunca pude mostrar nos vídeos. Você vai dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle. O link está no primeiro comentário fixado. A psicologia da sedução é para quem realmente quer ser além da média. Agora que você já despertou a imaginação dela, é hora de elevar o nível, com uma mensagem que cria impacto emocional sem perder o pulso firme de quem sabe o que está fazendo. E o segredo aqui está no equilíbrio. Mostrar que ela é importante, mas sem esquecer quem é o centro da sua vida. O homem que sabe jogar esse jogo comunica valor, mas mantém liderança. Ele não tenta agradar para ser aceito. Ele compartilha presença porque tem o que oferecer. E é aí que nasce o verdadeiro impacto. Uma frase como, hoje meu dia vai ser puxado, mas não poderia começar ele sem antes falar com você, transmite exatamente isso. Você mostra que está no controle da sua rotina, que tem foco, direção, compromissos. Você está indo para a guerra, mas mesmo assim, tirou um momento para se conectar com ela. Isso não é dependência. Isso é prioridade consciente. A mulher sente que você a escolheu sem implorar, que ela faz parte do seu mundo, mas que esse mundo continua girando com ou sem resposta imediata. E isso é extremamente sedutor. O autor David Deida ensina que a presença masculina real não é sobre estar disponível o tempo todo, mas sim sobre estar completamente presente quando importa. A mente feminina é extremamente sensível a esse tipo de energia. Não há atenção desesperada que transparece carência, mas há atenção direcionada, seletiva, que transmite: eu tenho uma missão, uma direção, e mesmo assim, escolhi te incluir. Esse tipo de mensagem faz ela se sentir especial, mas também a lembra que você é um homem de valor. Você não está disponível o tempo todo, mas está presente quando importa. E essa é uma diferença que o inconsciente dela percebe com clareza. Enquanto muitos homens se perdem tentando ser fofos ou presentes demais, o verdadeiro sedutor mostra que tem vida própria, prioridades definidas e, ainda assim, mantém um fio de conexão forte, direto, real. Essa mensagem sutil, mas poderosa, cria uma impressão que fica. Ela vai seguir o dia dela, mas com a sensação de que algo começou diferente, porque o homem que ela quer por perto não é o que corre atrás, é o que caminha à frente, mas ainda assim olha para ela com intenção. E quando você domina essa linguagem, esse equilíbrio entre direção e consideração,
Você entra num espaço onde poucos conseguem, o de ser lembrado não apenas com desejo, mas com respeito. E quando ela sente que você é um homem ocupado, mas ainda assim presente, algo começa a mudar. Porque agora, mais do que ser notado, você começa a ser sentido. E é aí que entra a arma mais poderosa da sedução silenciosa. Fazer o corpo dela reagir, antes mesmo que a mente dela entenda o porquê. Existe um tipo de mensagem que não passa pela mente. Ela vai direto para o corpo. E quando você aprende a enviar esse tipo de sinal, você deixa de ser apenas um nome na tela e se torna uma sensação. O homem comum tenta ser lembrado pelas palavras. O homem perigoso, pela reação que ele causa. E é exatamente isso que o gatilho sensorial permite. Porque quando você ativa os sentidos dela, o cheiro, a textura, o toque, o ambiente, você cria uma experiência. E experiências são muito mais difíceis de esquecer do que frases inteligentes ou elogios bem colocados. A diferença é simples. Enquanto os outros falam com ela, você faz ela sentir você. E isso logo cedo muda tudo. Uma mensagem como "Hoje amanheceu com aquele cheiro de café e lençol bagunçado, então você sabe exatamente o que imaginei com você." Funciona porque ela transporta. Em vez de ler, ela entra numa cena. O cheiro, a luz da manhã, a temperatura do quarto, a presença não dita de você, tudo isso é ativado dentro dela. E nesse momento, você não é mais uma mensagem. Você é uma lembrança que nunca existiu, mas que agora está viva. Helen Fisher, uma das maiores especialistas em neurociência do desejo, afirma que o cérebro feminino responde com muito mais intensidade a estímulos simbólicos, sensoriais e imaginativos do que a declarações racionais. Ou seja, enquanto os outros tentam convencer com lógica, você desperta desejo com atmosfera. Você não está só dizendo "pense em mim", você está fazendo o corpo dela te lembrar. O mais poderoso é que você não precisa ser explícito. Não precisa ser vulgar. Só precisa conduzir a mente dela para um lugar onde o seu toque já está presente, mesmo sem contato físico. Isso é linguagem de alto nível. É comunicação não verbal feita com palavras, e isso a faz desejar algo que nem ela sabe explicar. Porque o desejo nasceu dentro dela, por causa de você. A maioria dos homens nunca vai entender esse tipo de jogo, porque exige maturidade, timing e domínio da própria presença. Você não está apenas tentando seduzir, você está se tornando parte do mundo interno dela. E isso, uma vez feito com precisão, não tem volta. Porque o corpo dela vai lembrar, mesmo que ela não diga uma palavra, mesmo que a resposta seja simples. Lá dentro, ela já sentiu, mas provocar o desejo é só metade do caminho. O verdadeiro poder está em saber sustentar esse impacto sem se tornar previsível nem carente. Porque agora que você marcou presença, é hora de desaparecer no momento certo. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribui em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 3 mensagens. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Criar impacto com uma boa mensagem é uma arte, mas sustentar esse impacto, sem se perder em excesso, é onde os homens comuns caem. A maioria erra justamente depois de acertar. Depois de uma mensagem poderosa, o impulso de continuar falando, mandar mais, manter o ritmo, é quase irresistível. Mas é aí que a sedução morre. Porque quanto mais você se explica, mais você se dilui. Quanto mais você aparece, mais previsível se torna. E desejo não sobrevive na rotina. Ele vive no espaço. Ele respira no mistério. E o verdadeiro mestre do jogo entende. O silêncio bem usado é uma forma de presença. Robert Greene deixa claro em As 48 Leis do Poder. Torne-se ausente de tempos em tempos. O excesso de presença diminui o valor, e isso vale diretamente para o jogo da sedução. O homem que sabe se afastar com intenção, depois de causar impacto, se torna escasso. E tudo que é escasso se torna valioso. Você não está ignorando.
Você está marcando território com estratégia. Você já entrou na mente dela. Agora deixa ela se mover. Deixa ela sentir sua ausência. Porque a ausência verdadeira só dói quando houve presença marcante antes. E você já fez isso. A presença seletiva mostra que você tem vida, que você tem missão, que ela não é o centro do seu universo, mas sim uma parte dele, que você acessa com classe e domínio. Isso não afasta, isso atrai, porque mulheres não desejam o homem que está sempre ali, esperando resposta, com tempo sobrando. Elas desejam o homem que aparece como presente e desaparece como mistério. O homem que deixa ecos, não rastros, que diz uma frase de manhã e some no momento em que ela quer mais. A tentação de continuar falando é sinal de insegurança, de medo de perder o interesse dela. Mas o verdadeiro homem acima da média entende que, no jogo emocional, menos é mais. E escassez calculada não é ausência fria, é gestão de energia. É você controlando o ritmo da dança, conduzindo sem pressionar. E quando ela perceber isso, vai te diferenciar de todos os outros. Porque enquanto eles tentam provar o próprio valor falando demais, você prova o seu ficando em silêncio, no momento certo. A essa altura, você já entendeu que não é sobre mandar uma mensagem bonita. É sobre criar uma presença que não desaparece quando a conversa termina. Porque o verdadeiro homem sedutor não é aquele que fala muito, é aquele que é sentido, lembrado, desejado, mesmo quando está em silêncio. Quando a sua comunicação carrega intenção, domínio e elegância, você deixa de ser só mais um contato no celular dela. Você se torna uma referência emocional, um símbolo, um reflexo do que ela sente falta, mas não sabe como explicar. A sedução começa nas palavras, sim, mas ela só se sustenta quando o homem tem identidade, quando a mensagem que ele envia está alinhada com quem ele é, com o modo como ele age, se posiciona, se comporta no mundo. Porque nenhuma frase, por mais bem construída que seja, vai funcionar se vier de alguém vazio, incoerente, frágil. E é por isso que tudo o que você comunica, desde um bom dia até o seu silêncio, precisa ser um reflexo da sua estrutura interna. O psicólogo Jordan Peterson ensina que a linguagem é mais do que comunicação. Ela é uma janela para a mente. Quando um homem fala com clareza, força e propósito, ele revela ordem interior. E nada é mais raro e sedutor para uma mulher do que a presença de alguém que domina o caos com palavras firmes, limpas e seguras. Você pode continuar sendo o cara do bom dia lindas e como todos os outros. Ou pode ser o homem que ela pensa quando acorda. O homem que aparece na mente dela quando o dia começa e não sai mais. O homem que não tenta conquistar, mas que conduz. Que não implora por atenção, mas que desperta curiosidade. Que não repete fórmulas, mas que domina a arte. E essa arte, meu irmão, não está em agradar, está em marcar. E quem aprende a marcar, nunca mais é esquecido. Se esse vídeo falou com você, deixa o like, comenta aqui embaixo o que mais te impactou e se inscreve no canal. Isso fortalece a nossa missão de formar homens além da média. E se quiser fazer parte da elite, torne-se membro. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos e ainda vai ter seu nome nas telas finais como parte da nossa irmandade. Aqui não é só conteúdo, é uma irmandade e é só o começo.